Como é seu nome mesmo? Livan. Livan e? Karina. Karina. Livan, conta aí, por favor, por que você chegou à terapia do amor, um homem quebrado? Quem era o Livan antes de vir para a terapia do amor? Eu era um homem que tinha 6 mulheres, 6 parceiras fixas, uma para cada dia da semana. 6 mulheres. 6 mulheres. Não é que você teve 6 mulheres ao longo dos anos, você teve 6 mulheres ao mesmo tempo? Concomitantes, ao mesmo tempo. Uma para cada dia da semana. Domingo era folga. Sim, senhor. Você tinha que descansar, né? Um dia. Sim, senhor. Como é que você conseguia? Uma já é difícil. Pastor, como eu falei para o senhor, primeira coisa, eu não dava nome para elas, né? Não chamava nenhuma pelo nome, Era tudo bem, amor, nenhuma pelo nome. Confundir. Para ter certeza que eu não ia confundir. Isso já era certeza. E aquilo, né? Eu supria o emocional delas, mesmo estando quebrado. Totalmente quebrado. Como você chegou a esse ponto? Para a gente entender como você se tornou esse homem, né? Se a gente pode chamar isso de homem. Como é que você chegou a esse ponto? Antes, lá atrás. Quando é que você percebeu que você foi quebrado como pessoa? Eu tive um casamento. O casamento não deu certo. Aí divorciei. Tive depressão. Síndrome do pânico. Ansiedade. Tomava remédio para dormir. Remédio para acordar. Mesmo assim, casei de novo. Fiquei nesse segundo casamento 6 meses. E nada dava certo. E veio a Covid. E na Covid, com aquele mundaréu de gente morrendo, eu falei comigo mesmo, se eu não for para a igreja, eu vou morrer e vou para o inferno. Aí eu não podia vir para a igreja, comecei a assistir os cultos. E assim, quebrado, depressão, banho uma vez a cada 15 dias. Que isso? Sim. Em casa? Em casa. Trancado em casa? Trancado em casa. Era uma situação desesperadora. O que você pensava, por exemplo, sobre 2 casamentos fracassados? Lá atrás, você teve boa referência dos seus pais, o que era casamento? O que você pensava de casamento? O que você pensava de mulher, de homem? O que estava dentro de você nesse respeito? Mulher para mim era um objeto em que eu era usado e que usava. Eu não tive uma boa referência porque os meus pais, eu venho de família desestruturada, né? Meus pais são divorciados. Meu pai teve várias mulheres. Então não tive exemplo do que é ser marido. Tive exemplo do que é ser pai, que meu pai no divórcio cuidou dos filhos, mas não tive exemplo do que é ser marido. E com esse exemplo, o que eu aprendi foi o que eu repliquei. Passou a pandemia, teve a oportunidade de ir no culto presencial. E no primeiro culto, estava lá no fundo, com a vida toda errada, cheio de mulher. O pastor não me conhecia, ele vai, aponta, licença, ele faz bem assim, ó, você que está aí no fundo, com a vida errada, no pecado, tem uma palavra, está lá em Ezequiel. Eu lembro porque aquele dia a palavra entrou, a alma que pecar, essa morrerá. Eu estava no pecado, pronto, me condenou. Ali eu reconheci que eu não era nada e simplesmente quis me entregar. Mas ainda tinha as mulheres. Aí foi o que eu falei para o senhor. Cheguei em cada uma delas, seja por ligação, seja por WhatsApp, falei, ó, não dá mais. Teve umas que entenderam, teve outras que falaram assim, você teve a vida errada até agora, estava comigo mais 5, e agora você quer virar santo, santinho do pau oco. E aí cortei, me entreguei, e depois de me entregar, fui participando das reuniões, tinha aversão à terapia do amor, mesmo participando das palestras, participei da reconstrução do eu, mas vinha aquela frase, ninguém vai te aceitar, ninguém vai te querer do jeito que você era. Como é que você venceu isso? Eu venci acreditando, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então que a graça do Senhor seja comigo, porque eu por eu mesmo, eu não tenho como vencer isso. E aí esses pensamentos saíram. Quando saíram, conversei com o pastor,
fui entrevistado pelo pastor para poder dar um voto, né? Dar uma chance do aplicativo. Porque eu já ouvi o aplicativo, mas não acreditava no Senhor. Participei e recebi o voucher, o convite. E aí entrei no aplicativo. Quando entrei no aplicativo, aí eu conheci a Karine. Karine, por favor. Você, a sua história, não dá para entrar em detalhes, mas você estava lá no Rio de Janeiro. Sim, senhor. Fazendo a terapia do amor lá. Isso, eu sou do Rio de Janeiro. Diferente do Livan, os meus pais eram casados, mas era um casamento frustrado. Muita briga, traição do meu pai. Então, eu tinha trauma de casamento. Eu achava que casamento não ia dar certo. Casamento, para mim, era briga, era confusão. E eu comecei a frequentar as palestras, né, da terapia. Aos poucos fui me curando. Eu entendi que eu primeiro precisava me curar para depois conseguir, precisava ser feliz para poder fazer outra pessoa feliz, né? Então, depois que eu me curei, o pastor também conversou comigo, me orientou a entrar no aplicativo. E aí, lá no Rio de Janeiro, conheci o Livan aqui em São Paulo. Deu match. Deu match, sim, senhor. Aí, quando ele te falou do passado dele, o medo dele era achar uma pessoa que iria superar o passado dele. Como é que foi para você? Primeiro, o impacto foi um pouco assustador. Não vou mentir para o senhor. Quando ele me contou, mas assim, ele sempre foi muito sincero comigo, me contou tudo. Logo assim que a gente começou a conversar, acho que numa segunda, terceira parte da nossa conversa já foi essa. Ele falou, eu preciso te contar, eu tenho um passado bem complicado. E aí ele me contou tudo da questão dos pais dele separados, a mãe que abandonou, os 2 casamentos frustrados, o passado que ele tinha, né, com outras mulheres. E aí eu falei, na hora eu parei, eu falei, calma aí. Aí eu respirei fundo. Aí eu falei, bom, quando eu entrei no aplicativo, eu pedi a Deus que Ele me fizesse conhecer um homem de Deus, um homem que fosse temente a Deus. E como Deus faz nova todas as coisas, né? Eu criei que Ele era uma pessoa nova, uma pessoa diferente, né? Como realmente Ele é. Né? Hoje em dia, quem conheceu o Livan antes, ele hoje é uma outra pessoa. Você não só, acredito, creu no que ele falou, você foi verificar. Sim, senhor. Com o pastor dele, sim, senhor. Pessoas que o conheciam. Sim. Você fez isso? A gente, lá no Rio de Janeiro, eu conversei com o meu pastor, ele entrou em contato com o pastor dele aqui de São Paulo, né, para poder saber como ele era, se realmente o que ele estava falando era verdade, né. Os 2 pastores se conversaram, a gente conversou 3 meses pelo aplicativo, somente pelo aplicativo, sem nenhum outro contato. E aí, depois, com a autorização do pastor, ele foi lá no Rio, né? Os pastores o tempo todo acompanharam a gente. Então, vocês fizeram a tarefa de casa, você entendeu que ele, de fato, apesar do passado dele, ele era um novo homem. Sim, apesar do passado dele, o passado dele não influencia no nosso presente, né? Então, independente do que ele fez, né, no passado, hoje ele é uma nova pessoa. Estão casados? Sim, senhor. Há quanto tempo? 1 ano de casado. Ano. Sim, quanto tempo de namoro? 1 ano. Então, 2 anos juntos, 1 ano de casado, 1 ano de namoro. E aí, Sim. como é que está? Na lua de mel. Uma bênção. É um novo homem? Sim, senhor. Um novo homem, homem de Deus, temente a Deus. Está inteiro? Sim, senhor, inteiro. Graças a Deus. Olha o sorriso do Livan. Deus abençoe vocês. Felicidade, muitas felicidades para vocês. Amém?